Olá a todos, sou Alexandre Magalhães e este vídeo é patrocinado pela Lei Aldir Blanc. O intuito dele é mostrar um pouco das minhas técnicas em narrativas visuais que aplico em meus trabalhos de ilustração, design gráfico e no departamento de arte em audiovisual. Lembrando que não teremos uma aula acadêmica sobre o tema, eu apenas vou mostrar alguns exercícios que uso na minha experiência pessoal durante todos esses anos. Agora que nos entendemos, podemos começar. Narrativas visuais nos acompanham ancestralmente. A história da humanidade é pontuada desses momentos. Pinturas rupestres, vasos, esculturas, símbolos, painéis, quadros foram e ainda são usados para comunicar, identificar, cultuar e também expressar arte. Pode-se perceber que o empenho maior era a narrativa, a comunicação. Deixar um registro de uma época ou evento em particular. Vários artistas usaram seus estudos e pesquisas pessoais para somar na construção da narrativa da sua obra. Um exemplo, dentre vários, é o renascentista Michelangelo. Seus estudos em anatomia eram usados para adicionar camadas de leitura ao trabalho. Em seus afrescos, no teto da Capela Sistina, o trecho da criação de Adão guarda um desdobramento da narrativa. Quando percebemos o volume onde Deus está com os anjos, observamos o formato de um cérebro em corte lateral. Assim, ele nos narra que somos fruto de uma inteligência divina. Sensacional, né? Com o tempo, as novas tecnologias trouxeram novos suportes, ferramentas e conceitos, mas a construção da narrativa visual nunca perdeu seu espaço. Acredito que, por sermos receptores dessas narrativas, também sabemos desenvolvê-las com estudo, técnica e prática. Com a revolução digital e a internet, o acesso à produção de conteúdo aumentou. A criação de obras artísticas estão cada vez mais democráticas. Em um mundo mais visual, nas comunicações, as narrativas ganham mais importância. Mensagens de texto começam a dar lugar a stickers, emojis e memes. E toda essa criação ao seu alcance através de softwares gráficos e até aplicativos de smartphone. A minha rotina artística e profissional me mostrou alguns processos que cada um pode adaptar ao seu perfil e demanda. Vale a pena lembrar que não existem receitas infalíveis, mas acredito que essas dicas podem ajudar nessa introdução à narrativa visual. Seja para realizar profissionalmente ou de forma recreativa, é fundamental saber qual é a sua motivação. Pode parecer bobo, mas ter um ponto de partida definido ajuda a não desviar do caminho. Essa fase vai dar toda a direção à sua narrativa, pois é a inspiração que vai dar o norte. Essa motivação é uma imagem ou um conjunto delas? Um texto? Uma música? Uma frase? Ou são cores? Após determinar a motivação, ou seja, sua inspiração, vale avaliar quais ferramentas e suportes disponíveis, pois o ideal é saber e ter alguma intimidade ou prática com as ferramentas e suportes escolhidos. Somente precisa priorizar a narrativa. Claro que experimentações são bem-vindas, mas podem tirar o foco principal. Pode-se usar recortes, fotos, papéis, revistas, parede, madeira, tintas, canetas, lápis, tesoura, lâminas, colas, e no universo digital temos computador, notebook e smartphone. Quanto tempo terá? O exercício da administração do tempo de execução pode ser praticado constantemente. No início, pode parecer incompleto, mas praticar o desapego da perfeição dará uma dinâmica crescente ao projeto. É preciso entender o seu tempo. Evitar insistir no que não está funcionando. Priorizar a praticidade. Estipular prazos de execução quando for algo recreativo, por exemplo. Pesquisa. Um dos itens mais importantes. Se trata de um grande suporte para enriquecer a narrativa.
A pesquisa determina o quanto de camadas e profundidades terá sua narrativa, seja para uma criação meramente recreativa e, principalmente, quando profissional. Pesquisar só irá agregar qualidade ao conceito formado. O volume da pesquisa é proporcional à complexidade da sua motivação. Quanto mais fora do seu repertório visual, mais se deve pesquisar. É sempre bom buscar referências, outros artistas, soluções análogas e outras interpretações. Nessa pesquisa, nada deve ser descartado. Use redes sociais, livros, sites de busca. E para finalizar, construa sua rede social. Peça opiniões durante o processo. Dê crédito aos colaboradores. Cresça junto. Faça projetos coletivos. Tudo isso ajuda na prática da narrativa visual, pois só se desenvolve uma história se você tem para quem contar. Colaboradores contribuem na diversidade e alcance do seu projeto. Bom, a melhor forma de mostrar como funciona tudo isso é com exemplo. Claro, vou destacar agora o meu processo na ilustração Megazord, inspirada numa música do rapper brasileiro BK em seu álbum O Líder em Movimento. Esse álbum tem muitas peculiaridades. Além de me agradar como fã de hip hop, cada faixa conta uma parte da história de uma grande jornada do personagem apresentado nela. Cada música rende ilustração, filme, livro, história em quadrinhos. Escolhi Megazord por conta do refrão. Quem é mais fraco, quem é mais forte. Juntos somos Megazord. Para quem não conhece, eu acho muito difícil, o Megazord era a formação de um robô gigante com os veículos dos Power Rangers, uma série de TV que marcou a infância de muita gente. Eu tinha uma imagem na cabeça, inspirada em um sketch que fiz a partir de uma foto do BK. Imaginava o mesmo enquadramento, mas com o Megazord sentado nos Arcos da Lapa, região boêmia da cidade do Rio de Janeiro, constantemente citada pelo artista. Decidi pela ilustração digital. Queria explorar algumas possibilidades e num espaço de tempo menor. Fiz um rascunho com o que tinha de repertório visual, mas senti precisar de mais informações. Queria deixar símbolos que os admiradores e o próprio BK pudessem reconhecer. Hip hop é um dos meus estilos favoritos. É uma cultura com signos estabelecidos. Quis trazê-los e somar a proposta Juntos Somos Megazord. Queria fechar um conceito para não deixar muito abrangente e perder a narrativa. Seria uma única imagem. Pesquisei, vi o que faria sentido para usar. O processo foi prazeroso, pois a pressão era amenizada pelas informações que eu colhia e me davam o caminho da composição. Para entender melhor, vou mostrar as referências usadas na arte. Cenário Lapa. O Megazord estar sentado nos Arcos da Lapa não é à toa. Ela é constantemente citada pelo rapper em suas letras. O ângulo do nosso ponto de vista dá a proporção do robô em relação aos arcos. Pose. No fim das contas, o Megazord é o BK, então usei sua expressão corporal da foto para o desenho. Adicionei os dreads como espécie de antenas, o rosto estilizado, com cabines de comando nos olhos. Megazord. Embora poderia ser um recurso, optei por não fazer como se fosse uma montagem de pequenos veículos. Mas o conceito de que ele é formado por elementos que compõem a carreira do BK foi interessante manter. Peito e ombros. É uma versão de controladora DJ. Sou da época das picapes que os DJs usavam com discos de vinil. As controladoras são a versão digital atualizadas com recursos emulados para não perder a mística de usar dois discos. Mercedes-Benz. Como a proposta era deixar mais a cara do BK, coloquei uma parte do carro dele, uma Mercedes. Grafite. A cultura hip hop possui 4 elementos: DJ, o MC, os b-boy e big girl e o grafite, onde representam música, composições, dança e arte. Coloquei uma lata de spray que ajuda a sintetizar visualmente a arte do grafite. Fones de ouvidos.
Na sociedade em que vivemos, algumas tribos urbanas se reconhecem muitas vezes pelos acessórios. Os fones Beats são um deles em relação ao hip hop. Tênis Adidas. Achei que a lata de spray não daria um bom acabamento na parte do pé. Como o BK é patrocinado pela marca, achei interessante ser um tênis gigante, mas com elementos robóticos nele. Caixas de som. Aqui imaginei algo que misturaria o poder desse gigante com uma boa metáfora, o som dos antebraços que ele usaria em combate. Ou seja, sua força é seu som. Microfone de estúdio. Novamente a metáfora. O som mantém o Megazord de pé. Block 7. O símbolo no antebraço é o nome do coletivo de hip hop que o BK faz parte. Paleta de cor. Sim, cores são fundamentais numa narrativa visual. A presença ou ausência delas dialogam muito com o projeto. Nesse caso, queria colocar um amanhecer, um fim de noite de boemia, os primeiros raios do sol revelando o Megazord. Fiquei muito satisfeito com o resultado. Ter uma narrativa, fechar o conceito, enriquece o projeto. E agora uma espécie de bonus track. No material de divulgação desse vídeo, quis colocar um meme famoso, mas na minha versão e que dialogasse com o tema. Achei o meme do casal o mais indicado, pois ele foi adaptado várias vezes e todos entendem o contexto. O lápis com ciúmes da caneta da mesa digitalizadora é o dilema moderno do desenhista. E nesse caso, a narrativa só precisou de adaptação, pois já estava construída. Bom, assim finalizo esse vídeo, lembrando que é apenas uma introdução ao tema. Aqui dividi com você alguns dos meus processos para realizar meus projetos. Você gostaria de ver mais sobre ele? Ou prefere assistir tutoriais com os aplicativos gráficos que uso? Deixe sua crítica, sugestão aqui nos comentários e assine o canal para assistir mais novidades. Um grande abraço e até a próxima!